Fala rapaziada, tranquilidade? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês as principais informações do São Paulo com todas as novidades dos bastidores, negociações, mercado da bola e atualizações sobre o tricolor. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora sim, vamos direto para o vídeo. E sobre o São Paulo, vai ser importante esse início já de trabalho para o Dorival, que é recém-chegado, para dar um padrão para o São Paulo, né, Alex? Esse tempo é bom, Alex? Todo técnico sonha com um tempo desse, né? Falta um mês e meio ainda para o Campeonato Brasileiro voltar, para as outras competições voltarem, né? Sul-Americana, Libertadores. E os técnicos que tanto reclamam de falta de tempo para treinar, ajustar o time, vai ser um oásis no deserto, né? Os únicos dois técnicos que não poderão aproveitar esse momento na totalidade são o Abel Ferreira. Que vai reclamar, obviamente. E o Leonardo Jardim. Que vai reclamar, tem metade do time titular disputando a Copa do Mundo. Então ele não vai poder, por exemplo, treinar o conjunto do time, entrosamento, essas coisas, ele não vai conseguir. Porque a maioria dos atletas titulares serve às suas respectivas seleções na Copa do Mundo, né? Então... Bom, ele ainda pode render uma grana para o São Paulo. O River Plate dispensou alguns jogadores também. Está aproveitando essa pausa da Copa aí para tirar, né, alguns jogadores do elenco e tal, e os argentinos colocaram o Galopo na lista de dispensa, de negociáveis. Só que o São Paulo tem 50% ainda dos direitos econômicos do Galopo, que naquela negociação com o Enzo, né, o Enzo veio, o Galopo foi, o São Paulo ainda manteve ali 50% do cara. Ele até começou bem no River Plate, ele começou até sendo titular absoluto, fazendo bons jogos e tal. Depois ele foi caindo muito de rendimento. Eu nem vou falar de reaproveitar o Galopo, Renan, porque, assim, embora ele tenha um fã-clube muito grande também, mas é um jogador que até hoje ele nunca convenceu, né? Nem no River, nem aqui. Parece que nunca se achou a posição certa, como a Kathleen fala aqui no chat, né? Nunca se sabe exatamente a posição que ele joga. No Banfield, quando ele saiu, ele era tipo o Bobadilha, ele era o segundo homem de meio de campo, camisa 8 ali. Né? Chegava na área, pisava, mas ele não era o 10 de armação. E aqui criou-se uma expectativa que ele fosse ser o 10. Só que aí é mais ou menos o cenário do Arboleda sem disciplina. O São Paulo ainda pode fazer uma grana com ele, Renan. De repente não rola pegar e trazer o Galopo só para negociar ele com algum outro clube e virar moeda de troca. O que você acha que dá para fazer com o Galopo ainda, hein? Bom, só deixa eu entender a história do 50%. Direitos econômicos. Isso. Certo? Os direitos federativos são do River. Isso. Então, São Paulo não tem direito de trazê-lo de volta. São direitos econômicos. O que o River fizer com ele, o River vendeu ele para a Europa por 10 milhões de euros. 5 é do São Paulo. Isso. Não é que ele é jogador de São Paulo, não. O São Paulo pode, digamos assim, influenciar um caminho para ele, né? Sabe? Tipo, tem alguém aqui interessado, entendeu? Isso sim, isso pode. Isso pode usá-lo como uma moeda de troca. Depende, aí tem que ver se o River vai querer, né? Tem que ver como que o River vai agir em relação a isso, né? Se vai querer vendê-lo, se vai emprestá-lo, enfim, não é que ele pode voltar para o São Paulo, não pode voltar para o São Paulo, não pode, são só direitos econômicos. Isso. Né? Eu acho que ele teve uma fase legal ali no São Paulo, mas daí foi, logo depois ele machucou, né? Aí, depois disso aí, nunca mais conseguiu voltar. E jogando numa posição que não era dele, né? De atacante, fez bastante gol no Campeonato Paulista, não vou lembrar de que ano. Mas, enfim. Que daí foi até... A lesão dele foi quando o São Paulo foi eliminado no Allianz Parque, no estádio lá do Palmeiras, pelo Água Santa, não foi isso? Se eu não me engano, foi isso, né? Que ele machucou o joelho lá. Né? Então, Senna, pode, não é fácil, porque é um jogador desvalorizado. Quando um clube está abrindo mão do jogador, ele se desvaloriza. Né? Então, o São Paulo tem 50% do quê? Qual que é o valor de mercado do Galopo? Então só para relembrar para a galera, né, que puta, isso aí ficou muito mal contado, né? O Galopo foi a maior negociação da história do São Paulo. A maior compra que o São Paulo fez na história tinha sido o Galopo ali. E ficou aquela história mal contada de que compraram via bitcoins e tal, né? Enfim, aí, o que acontece? No rolo lá com o Enzo Dias, o São Paulo vendeu o Galopo para o River contratou o Galopo,
só que o São Paulo manteve 50% dos direitos econômicos, que nem quando faz ali com jovens da base, né? Tipo, ó, se você vender o lucro, metade do valor. E o São Paulo apostou nisso, porque ele começou até bem lá, e ele tem 27 anos, é um cara jovem. E aí nessa, dançaram os dois, porque ele não jogou bem lá, ele agora está colocado por uma lista de dispensas, não recebeu nenhuma proposta até o momento, o River não sabe o que fazer com ele, e o São Paulo está na expectativa que vendam o cara. Quando ele veio para o São Paulo, eram 6 milhões de euros. Agora, esse valor caiu muito, Renan. Não tem uma estimativa ali só de transfer market, mas caiu muito. Não, então, esse valor, quando o jogador está nessa situação, você pode colocar aí talvez a metade, né, disso. Né? É isso mais ou menos o que sobrou do Galopo. Ele deve arrumar ali um time argentino, sabe, Senna? Um Banfield, né? Igual você falou aí, que ele saiu de lá, né? Que ele foi revelado lá, né? Os argentinos têm muito disso também, que é o cenário mais provável. Aqui pro Brasil eu acho difícil, cara. Sinceramente, eu acho mais difícil. Caimbu aqui numa área, porque o pessoal também vai assistir ao jogo da seleção logo mais, então tá rolando um evento bem legal aqui também, só para explicar para vocês aonde eu tô, mas sim, vamos falar sobre o mercado da bola no São Paulo que está com conversas com o Botafogo por uma troca entre jogadores. Vocês se lembram que o zagueiro Ferrarese foi emprestado até o final do ano para o Botafogo. Pois bem, o São Paulo está tentando deixar o zagueiro por lá em definitivo e, em troca, trazer ao Morumbis o Newton, meio-campista, pedido pelo técnico Dorival Júnior. As conversas estão acontecendo e na próxima semana a gente pode ter aí algum tipo de avanço nessa negociação. Além disso, alguns torcedores foram pegos de surpresa ao verem o nome de Gonzalo Tapia publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, como rescisão. No entanto, vale lembrar aqui, gente, que o São Paulo já havia chegado a um acordo com o River Plate de que ele seria contratado em definitivo. Vocês se lembram? O Galopo foi para o River e vieram para cá o Enzo e também o Gonzalo Tapia. Mas o contrato do Tapia vai até o dia 30 de junho. Então, pois tudo burocracia, precisou publicar essa rescisão para o contrato definitivo dele ser publicado no vídeo da CBF. Essas são as notícias do São Paulo, que treinou hoje em 2 períodos. De manhã, no CT da Barra Funda, fez alguns testes físicos e durante a tarde mais um treino tático. Amanhã o elenco volta de manhã lá no CT para treinar. Agora falando